Vamos começar falando sobre a situação do Equador. O presidente do Equador, Daniel Noboa, disse que o país vai começar a deportar detentos estrangeiros. O objetivo é deportar principalmente colombianos para reduzir a população carcerária e gastos públicos depois da onda de violência no país. Até agora, pelo menos 13 pessoas morreram. Assunto aqui para o Leonardo Sakamoto, que está conosco. Sakamoto, bem-vindo. Boa tarde para você. A situação complicada no Equador e o Brasil se movimentando também, né, para tentar entender exatamente qual o tamanho dessa crise e como o país pode se precaver e ajudar também. Vou colocar nosso vizinho, a gente não tem fronteira com o Equador, mas fica aqui na América do Sul. Sakamoto, boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde a todos e todas que estão acompanhando a segunda edição do All News, né? A situação do Equador é uma situação grave, né? É uma situação irrompeu violência. As informações que a gente tem até agora tinham sido de 13 mortos, pelo menos, sendo que dois deles são policiais, né? Você tem que encontrar as mortes têm sido mortes violentas, né? Três corpos, inclusive, foram encontrados carbonizados em um carro ao sul de Guayaquil, que é a maior cidade do Equador, né? Houve invasão de estúdio jornalista, né, por criminosos, né, ao vivo. Então, isso, na verdade, tem explosões têm acontecido em várias partes do país, né? Tudo isso acontece no momento após escapar da prisão, após desaparecer da prisão, uma liderança de uma facção criminosa, né, de um cartel Fito, né? E o próprio presidente Daniel Noboa, que é um presidente que assume o Equador num mandato tampão, uma eleição que vai durar um mandato de um ano e pouco, e ele assume isso e a partir dessa fuga do Fito, desse desaparecimento, ele toma medidas, né, torna mais dura, né, a ação por parte das forças de segurança, e aí você tem, ao que tudo indica, uma resposta, né, por parte de cartéis, né? Os cartéis que atuam no Equador são cartéis, muitos deles controlados pelo México, por cartéis mexicanos, né, Sinaloa, entre outros, né, mas são cartéis, são grupos criminosos que são controlados por cartéis mexicanos, alguns deles, inclusive, disputando mercado e disputando processo. E o que acontece é que o Equador, que no passado era um país bastante pacífico, né, agora ele tem tido índices de violência altos, né, comparáveis a locais sinistros como o Brasil. Né? O Brasil tem altos índices de violência na América do Sul e o Equador ele acabou se tornando, né, um país também com índices violentos por 100 mil habitantes, né? Então, o que que acontece? Os países do entorno, Diego, estão preocupados, né, com essa convulsão do Equador, né? O governo do Peru declarou estado de emergência na fronteira com o Equador, né, para ajudar os policiais ajudarem a polícia. O próprio presidente Lula, né, entrou em contato tá conversando com as Forças Armadas, está conversando com o Ministério da Justiça, com o Itamaraty, para ver quais ações podem ser tomadas, né? E isso se enquadra, inclusive, naquele processo maior que o governo brasileiro estava buscando intensificar o combate a crimes transnacionais na região da Amazônia, né? O Equador não faz fronteira com o Brasil, mas é aquela região amazônica em que é a região de influência do Brasil, né? Que é mais próximo do Equador, né? Agora, ô Diego, ainda tem muita informação a ser resolvida, você tem muitas gangues atacando, você tem lojas, tem escolas, você tem repartição pública fechadas, né? Você tem pessoas, a Quito tem, na verdade, tá com ruas desertas, a gente tem conversa com os colegas jornalistas lá, o pessoal tá preocupado, lembra, inclusive, em determinado momento, Quito, por conta dessas explosões e tudo isso mais, lembra a periferia de São Paulo naquele maio, né? Lá atrás, acho que 2006, quando houve todos aqueles ataques do PCC, né, a resposta da polícia, né, todas aquelas mortes. É claro que a quantidade de mortes naquele momento foi muito maior e incomparável, é muito maior do que aconteceu até agora no Equador. Só que o medo da população neste momento, né, é um medo semelhante. O pessoal não sabe o que está acontecendo, não sabe o que vai acontecer, né, tá numa situação difícil, né. E aí é claro que aí tem toda uma série de debates sobre isso, só para finalizar, tem toda a discussão sobre privatização do sistema de segurança do Equador,
né, da questão das facções do tráfico de drogas, né, da atuação e do crescimento, do fortalecimento dos últimos 5, 6 anos, né, traficantes estrangeiros, como eu falei, do México, se juntaram com grupos, né, tornando empoderando a indústria de produção de drogas no país, né? E vamos lembrar também todo mundo, Diego, que o Fernando Villavicencio, né, que era um dos candidatos presidenciais a este mandato tampão que acabou o Daniel Noboa vencendo, ele foi assassinado em agosto do ano passado, né? E após ter recebido muitas ameaças de membros dos Los Choneros, né, que é uma dessas gangues, né? E ele havia falado abertamente denunciado a relação do crime organizado com membros do próprio Estado equatoriano, o que também levanta uma outra questão, que é a questão da corrupção, é a questão do envolvimento de membros do Estado equatoriano com o crime organizado, coisa que nós brasileiros sabemos muito bem, porque estamos acostumados, que aqui também acontece no estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, em que as narcomilícias, né, têm relação com policiais e com membros do governo. Exatamente. E a gente vê essas pessoas, por exemplo, na Assembleia Legislativa do Rio, né, houve a prisão, a prisão não, a prisão, ela foi presa, agora eu não me recordo, aquela deputada que foi flagrada, né, tendo uma relação com a milícia, né, ela foi afastada, ela está presa, né, Sakamoto, salvo engano, uma deputada, Eu também não tenho essa. Eu posso é, até checar essa deixa eu informação, Diego. pesquisar aqui. Só só que o fato é que, assim, né, vamos lembrar todos e todas que no caso brasileiro, Ela a foi afastada milícia só, tá? Ela foi foi afastada. afastada. É, No caso brasileiro, a milícia surge, né? A milícia é uma mutação teratogênica, né? Que surge no seio do Estado, né? Você tem policiais, né? Pessoas que se comprometeram e juraram atuar pela segurança pública que passam a defender seus negócios próprios, né? Ocupando territórios, fazendo dinheiro a partir desses territórios, gatonete, exploração de gás, garantindo a segurança, né? Ou seja, me paga para eu não te atacar, né? E as milícias, na verdade, acabaram se relacionando com os grupos relacionados ao tráfico de drogas, né? E você hoje tem uma estrutura muito maior, essa joint venture entre milícias e narcotraficantes, essas narcomilícias, né? Elas funcionam no Brasil, principalmente em lugares como o Rio de Janeiro, porque elas têm essa entrada no Estado e esse Estado que o protege, esse Estado que o alimenta, né? E da mesma forma, também em outros lugares da América do Sul não é diferente, ou da América Latina, para ser mais específico, mesmo dos Estados Unidos, porque parece só que isso acontece só na periferia do mundo, né? Não, o país de desenvolvimento também acontece em países ricos, né?